Elivaldo Barbosa, o Instituto Datafolha fez esta semana a primeira pesquisa de intenções de voto para a presidência da República após a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a condenação não interfere digamos assim, na série histórica de pesquisas feitas com relação à disputa eleitoral deste ano. Ou seja, o ex-presidente Lula permanece liderando as sondagens de intenções de votos no país. Vamos então acompanhar os números dessa pesquisa. Olha, para presidente da República, em um cenário número 1, que foi eleito pela Folha, Lula aparece com 34% das intenções de voto contra 16% do candidato Jair Bolsonaro, do pré-candidato Jair Bolsonaro. Marina Silva, do Rede, aparece com 8% na terceira colocação. Luciano Huck, que não tem partido, possui 6% das intenções de voto, ali em um empate com Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%. Ciro Gomes, do PDT, aparece também com 6% das intenções. Álvaro Dias, do Podemos, tem 3%, Fernando Collor, do PTC, 1%. Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda, tem 1%. Também aparece na pesquisa João Amoedo, do Partido Novo, que tem 1% das intenções de voto. Outros, 1%, branco, nulo e nenhum, 14%, não souberam responder, 2% são os números do Datafolha. Nós temos agora uma outra projeção, um segundo cenário, sem o presidente Lula. Jair Bolsonaro teria 18% das intenções de voto, Marina Silva 13%, Ciro Gomes do PDT 10%. Luciano Huck apareceria com 8%, Geraldo Alckmin também 8% e Álvaro Dias do Podemos 5%. Fernando Collor, 2%, Manuela Dávila, do PCdoB, aparece neste cenário com 2%, e Jacques Wagner, do PT, 2%. Henrique Meirelles, do PSD, aparece com os mesmos 1% do primeiro cenário. Outras opções foram dadas por 2% dos entrevistados, branco, nulo e nenhum somaram 24% e não souberam opinar 4%. Aí, a pesquisa também analisou alguns cenários para o segundo turno das eleições presidenciais. Se Lula disputasse com Alckmin, venceria com 49% das intenções de voto contra 30% do candidato do PSDB. Uma outra simulação, entre Lula e Jair Bolsonaro, vitória de Lula, 49% contra 32% de Jair Bolsonaro. Se Marina Silva disputar com Bolsonaro, Marina Silva ganha as eleições com 42% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 32%, caso este fosse o cenário do segundo turno neste momento. Luiz Inácio Lula da Silva contra Marina Silva, vitória de Lula 47% contra 32% de Marina. Em uma outra simulação de segundo turno, Geraldo Alckmin contra Ciro Gomes, um empate técnico. 34% para Geraldo Alckmin, 32% para Ciro Gomes, do PDT. Em outro cenário de simulação, Geraldo Alckmin venceria Jair Bolsonaro, também um empate técnico. 35% para Geraldo Alckmin contra Jair Bolsonaro, 33%. Esses são os cenários possíveis para um segundo turno nas eleições, alguns dos cenários pesquisados pelo Datafolha. Elivaldo Barbosa, muita gente analisa esses números. Quanto Lula transfere dos seus votos para um aliado caso não venha a ser candidato? Jacques Wagner apareceria aí com 2% das intenções. Né? Pois é, um cenário que hoje não passa pelos planos do Partido dos Trabalhadores, mesmo com a situação jurídica hoje favorável à impugnação do futuro registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT trabalha com o cenário Lula candidato e nesse cenário o petista tem uma liderança, digamos assim, consolidada, considerando aí a série de pesquisas já feitas. Agora, sem Lula no pleito, aí é que a dúvida aparece. É preciso que o PT trabalhe muito bem aí o nome, um possível substituto, já que pelo primeiro levantamento feito, admitido aí pelo Instituto Datafolha, não aparece com desempenho nada bom. E sem Lula a situação fica embaralhada, completamente aí sem ainda um norte de quem seria aí o candidato que pudesse despontar na condição de favorito. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Governo Merlong Solano, que vai conversar conosco a respeito destes números. Secretários, muito obrigado por atender o nosso convite. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Secretário, como é que o Partido dos Trabalhadores e o senhor interpretam esses números que dão Lula liderando os cenários, apesar da condenação? Pois é, eu acho que alguns elementos são muito significativos nessa pesquisa. Um deles é essa de que em todos os cenários o Lula na frente, tanto no primeiro e ganhando a eleição de todos os adversários
testados na pesquisa, também no segundo turno. E essa é uma primeira informação relevante. Para um homem que acabou de ser condenado em primeira e em segunda instância. Isso revela que uma parcela significativa da população discorda do que está em andamento no âmbito do aspecto judicial e político, né? Outro ponto relevante que a pesquisa demonstra, no meu modo de ver, é que quando tira o Lula, quem ganha a eleição é o voto branco e nulo. O cenário que vocês apontaram aí mostra o Bolsonaro com 20 e branco e nulo com 24. Mas há um outro cenário em que o Lula em que os brancos e nulos chegam a 32%. Ou seja, para 20%. A interpretação que o senhor faz é que as pessoas preferem não votar em ninguém a não ter o direito de votar em Lula, seria Porque isso? o Brasil está vivendo um momento, digamos assim, perigoso, nervoso, com acirramento de intolerâncias de muitos dos segmentos políticos e até de segmentos que estão dentro das instituições. E o país está se dividindo, isso é uma coisa perigosa. Então é preciso que a gente proceda com muita cautela diante de um quadro como esse, para não deixar um país sem rumo. Quando tem uma pesquisa que mostra que para presidente a população sempre tem um índice elevado de voto branco e nulo em eleições parlamentares, né? Exatamente. Mas a eleição de presidente da República no Brasil, Joelson, sempre catalisou as atenções como um momento de esperança, de expectativa na melhoria da qualidade de vida da população. E de repente, um processo eleitoral em que o Partido dos Trabalhadores coloca um nome que, quando governou, melhorou a qualidade de vida de todos, inclusive os segmentos empresariais foram bem durante o governo Lula, aí vem a possibilidade dele não ser candidato à população, boa parte da população fica assim meio perdida e meio sem rumo. O risco é propostas autoritárias ganharem certos segmentos e poderem se tornar alternativas. Agora, com essa insegurança jurídica, o PT segue sem plano B para a preparação de candidatura à presidência? O PT segue sem plano B. Nós já estamos apresentando à sociedade brasileira o Lula como nosso candidato a presidente. Quando abrirem os processos referentes à justiça eleitoral, é o nome do Lula que nós vamos levar. Porque, Elivaldo, os compromissos do PT com a sociedade brasileira vão além do aspecto das eleições. Embora o partido, desde 1982, participe de processos eleitorais, ele jamais desconsiderou da importância da luta política ser feita também em outros campos da sociedade. Temos amplas vinculações com movimentos sociais, sindicais, culturais, religiosos, enfim, as minorias. E o PT entende que é preciso, que ele tenha a responsabilidade, nesse momento, de questionar o que está acontecendo no nosso país. Quando um movimento rasga a Constituição brasileira, nega a democracia brasileira, que ainda é muito jovem, ao fazer processos sem a devida consideração do que está escrito na Constituição, como o afastamento da presidente Dilma, sem crime, como a condenação do Lula, sem que o judiciário, só com base em convicções, sem que o judiciário se sinta no dever constitucional de apresentar uma prova de um crime cometido pelo presidente. Só para terminar, um presidente, que mora condenado por uma questão de um apartamento, que, no entanto, diferentemente de milhares, de centenas de outros políticos que fizeram carreira política, Lula mora no mesmo apartamento há mais de 20 anos em São Bernardo do Campo. Um apartamento de classe média que eu, como professor da universidade, poderia comprar. Obviamente não à vista, comprar pelo sistema financeiro da habitação, como é o caso da casa onde eu moro hoje. Talvez tenha um padrão até melhor do que o padrão do apartamento em que o presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. O discurso que o Partido dos Trabalhadores adotou de fazer críticas à justiça, que inclusive foi alvo de uma observação, não especificamente o Partido dos Trabalhadores, mas a ministra Carmen Lúcia fez críticas àqueles que criticam o judiciário, que para ela precisa ser uma instituição cujas decisões têm que ser respeitadas. Você acha que o Partido dos Trabalhadores, atacando o judiciário, corre o risco de comprometer uma instituição inteira importante do judiciário? O judiciário não fica em risco por conta de ataques e questionamentos do PT, nem de quem tem coragem de questionar o judiciário. Ele entra em risco quando desobedece às leis, quando ele se partidariza, se politiza. Aí ele fica em risco. Que sentido fez aquela condução coercitiva do presidente Lula para depor no aeroporto de Congonhas, em São Paulo? Quando Lula jamais manifestou qualquer resistência a comparecer perante o Sérgio Moro para prestar quaisquer tipos de esclarecimento. Tudo
combinado com certos segmentos da grande mídia para desgastar o Lula no determinado momento em que, por outro lado, estavam combinando grandes manifestações das panelas para que houvesse um impacto. O senhor acha que houve articulação toda nessa? Tudo. Então, não é o questionamento que o PT faz que desgaste o judiciário. Algumas pessoas acham é o comportamento de certos segmentos do judiciário que desgasta o judiciário e que faz esta visão popular ganhar muita força. Justiça é coisa para rico. Tem muita gente que acha que essa teoria conspiratória que o Partido dos Trabalhadores adotou como discurso é fantasiosa e tem o objetivo de desviar a atenção para a condenação do ex-presidente Lula. Não, os fatos falam por si, Joesley. Veja só, o senador que veio do PSDB, se filiou no PT, o Delcídio Amaral, disse lá umas besteiras que não devia ter dito, no outro dia estava preso, em seguida foi cassado o mandato. O senador Aécio Neves falou coisas muito mais graves, tem lá, fala dele tratando de dinheiro, dizendo que tinha que botar uma pessoa para ir receber, que se não cumprisse o combinado, se fosse dar com a língua nos dentes, uma pessoa que eles pudessem mandar matar, não aconteceu absolutamente nada. Está tudo parado na justiça, ele está lá no seu mandato de senador. O Amaury Jucá, também senador, disse muito mais... Romero Jucá. Obrigado. Disse muito mais que o Delcídio. Disse assim, tem que estancar essa sangria, essa mulher vai levar todos nós para o buraco, temos que tirar essa mulher do governo num processo que envolva todo mundo, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Está tudo dito lá. Aí o homem continua no Senado tranquilo, não sofreu uma Ave Maria de penitência. Então são muitos os fatos, Joesley, que nos levam a crer com base em comprovado. Enquanto isso, tem gente com dinheiro na Suíça, gente com dinheiro no apartamento, gente dizendo que vai mandar matar para receber dinheiro, nada. O Lula não tem no processo um único documento que mostra que ele tem conta, dinheiro depositado legalmente em qualquer conta, seja no Brasil ou no exterior. Não tem nenhuma foto do Lula recebendo dinheiro de ninguém. Não tem um documento sequer que comprove que o apartamento é dele. Ele nunca morou nesse apartamento. O documento que tem no processo é dizendo que é da OAS e que está hipotecada a Caixa Econômica Federal em função de dívidas que ela tem perante aquele banco. E, no entanto, o juiz está convicto de que, em razão de processos de corrupção que aconteceram ao longo do governo Lula, que de fato aconteceram, o Lula era presidente e é responsável. Agora, condenado já na segunda instância, os recursos sendo negados de habeas corpus, perspectivas também de recursos rejeitados no Supremo. E aí, como é que o PT pretende se comportar? E eu queria até completar essa pergunta do Arivaldo. Como é que o PT pretende se comportar? E dizem que não pode se comportar de outra maneira senão indicando o Lula, porque o plano B, Jacques Wagner, só aparece nessa mesma pesquisa com 2%. Não foi o PT que colocou o Jacques Wagner na pesquisa, foi a Folha de São Paulo. Como é razoável, a imprensa tem liberdade para fazer as enquetes e colocar os nomes que considera. O PT tem... É o que eu estou lhe dizendo aqui. Nós vamos, à sociedade brasileira, dizer que o que está em jogo não é só a prisão do Lula, não é só a negação do direito dele ser candidato. O que está em jogo é a democracia brasileira. É a segurança dos contratos. E o principal contrato que há numa democracia é o contrato entre a população e os governantes. O governante é legitimado para, durante 4 anos, executar um determinado processo. E, de repente, alguém se sente com poder para, sem apresentar as provas exigidas pela Constituição, tirar alguém que está governando e impedir outro que é candidato, porque esse tem boas perspectivas de ganhar a eleição. Então, é a democracia que está em jogo. Nós vamos a todas as ruas do Brasil, onde for necessário, para dialogar com a sociedade a esse respeito. A Andréia Prado está mandando mensagens para o 9904-0322 dizendo: eu voto nulo, com ou sem Lula. Meu voto não tem nada a ver com político nenhum, pois nenhum até agora está merecendo o meu voto. Esse sentimento do brasileiro, como é que o senhor avalia? Pois é um sentimento que se justifica em razão dos problemas da política e da maneira como esses problemas têm sido tratados na grande mídia. Parece que há mesmo um trabalho pensado e calculado no sentido de desgastar o mundo político. E quando a população perde a esperança, Wesley, quando a população perde a esperança, o que acontece no mundo todo, na política, é que os segmentos mais poderosos têm maior facilidade de engajar suas propostas. Povo que tem liderança, que tem esperança, é um povo que se torna forte. Povo sem rumo é um povo fraco. E aí, o que poderá acontecer no Brasil? O que já aconteceu em muitos outros lugares. Propostas autoritárias, de extrema direita,
galvanizarem o poder. E mesmo até propostas de centro se viabilizarem e voltarmos para aquela política do Estado mínimo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos 12 anos no Brasil, quando se procurou um Estado com força suficiente para ter capacidade de fazer políticas capazes de melhorar a vida de todos, como se conseguiu, vamos ter um Estado mais preocupado em abrir espaços para que a iniciativa privada ocupe mais negócio. É bom que eu diga aqui o seguinte, eu não sou radical, a iniciativa privada tem que existir. E ela é o segmento mais forte, é importante que haja uma iniciativa privada com condições de tomar iniciativa, de fazer investimento, de fazer o país crescer. Não se trata de adotar um sistema que impeça a existência da iniciativa privada. Trata-se de não abrir mão de um Estado que seja capaz de estabelecer políticas de desenvolvimento nas áreas que eles consideram estratégicas para a sociedade. Olha, a Lúcia, pelo 99040322, está dizendo aqui que o senhor é um brilhante professor, mas que não gostaria de ver-o defendendo essa corrente, né, que seria o ex-presidente Lula. E ela atribui ao Partido dos Trabalhadores a onda de violência e até febre amarela, aqui numa opinião pessoal dela. Uma reação que ela faz. Olha, em certo sentido, a gente tem que reconhecer que nossos adversários têm tido um sucesso muito grande em colar no PT problemas que não são do PT. Por exemplo, trabalharam claramente tentando dizer que a corrupção é um problema que começou a partir do momento em que o PT chegou no governo. Ora, a corrupção é um negócio antigo e é um tema que eu não tenho medo de debater com ninguém, Joel. Sabe por quê? Porque que a gente vê o seguinte, a partir da chegada do PT ao governo, instrumentos concretos de combate à corrupção passaram a funcionar. Polícia Federal com autonomia operacional e com recursos para investigar a todos. No passado não se investigava ninguém que estivesse no governo. Ministério Público conquistou sua autonomia ao longo dos últimos 15 anos. Coincide com o tempo do PT no governo. Antigamente não existia Controladoria Geral da União, existia apenas uma corregedoria, sem status de ministério, sem condições de operar. Hoje ela tem status de ministério, com orçamento, com técnicos qualificados, trabalhando, fiscalizando prefeituras, governos estaduais e os próprios ministérios. E o resultado disso? Boa parte das denúncias que aparecem na mídia sai do próprio trabalho da Controladoria Geral da União, que fomos nós que criamos. Futuro no pé? Portal da Transparência. Não, Portal da Transparência. Fomos nós que criamos. Por que descobriram aquele escândalo lá do ministro que usou o cartão corporativo para comer uma tapioca? Porque a despesa estava lá no Portal da Transparência. Se o cidadão tivesse que ir lá no Ministério consultar milhares de pastas, ele jamais teria sabido, jamais teria tido acesso à informação de que o ministro usou indevidamente o cartão corporativo para comprar um lanche na padaria da esquina. Então, não foi um tiro no pé, Joel, por quê? Porque nós defendemos isso. Não somos perfeitos. Quando alguém do PT é apanhado com a mão na massa, ele tem que responder perante a lei. Agora, nós não podemos abrir mão de que a lei seja observada para todos. E o presidente Lula, como qualquer cidadão brasileiro, tem direito à presunção da inocência. Cabe à justiça provar que ele cometeu o crime. Tá certo. Teixeira está dizendo aqui, Lula é condenado. Quem votaria em um candidato inelegível? Teixeira está dizendo. Pois é, as pesquisas estão dizendo aí, né, Teixeira? O Lula aparece até com 37% das intenções de voto, ganhando a eleição no primeiro turno, ganhando no segundo turno. Quando ele sai do cenário, mais de cerca de um terço da população fica... Mas não assim. dificulta até a formação de uma chapa, não, secretário? Então, o aliado que vai se Não, obviamente que essa é a nossa posição hoje. Nós vamos continuar apresentando o Lula como nosso candidato a presidente, leva à justiça eleitoral o nosso candidato. Alguém vai pedir a impugnação, se for o caso. Se ele for impugnado, o judiciário assume a responsabilidade de deixar de fora da eleição uma liderança do próprio presidente Lula. Aí nós vamos dialogar com este cenário, se ele vier a acontecer. O Salles, pelo 99040322, está dizendo o seguinte: por que o senhor não comenta a respeito das declarações de Palocci e diz que não seria uma demonstração de maturidade política reconhecer os próprios erros? É uma demonstração de maturidade reconhecer os próprios erros, aí sem dúvida. Por isso mesmo que eu acabei de dizer aqui, na nossa época surgiram melhores condições para que os crimes fossem investigados, diferentemente do passado, quando os crimes não eram investigados. E eu jamais disse que petista não erra, petista não é santo. Não é? E os que erram, alguns estão sendo punidos com as devidas provas. Mas estão tentando incluir quem não cometeu o crime no mesmo barco de quem cometeu crimes. E contra isso nós não podemos ficar calados, nós não somos
bobo, né? E a Chaguinha Oliveira está dizendo aqui que, independente de qualquer coisa, ela vota em Lula. Está aí as ligações, mensagens dos telespectadores, de alguns. Deve ser uma das mensagens. pessoas que sentiu na própria vida a melhoria da qualidade de vida ao longo dos governos petistas. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, secretário Merlong Solano. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo, você continua conosco daqui a pouco. Com certeza, sim, Joelson. Tá certo, Elivaldo Barbosa.